Ai, boa noite, tá por aí? Gente, vou só esperar ver se vai entrar mais alguém, tá? Vamos aguardar aí uns minutinhos e aí a gente já começa. Dai, você tá ouvindo? Não tá conseguindo conectar seu áudio? Malu, você tá me ouvindo bem? Ah, maravilha. Vou só esperar um pouquinho aí ver se mais pessoas. Dai, você tá no computador? Ó, vê se o seu alto-falante não está desligado. Eu às vezes fazia isso. Lá no cantinho perto do relógio. Às vezes você libera o áudio. Tá ouvindo agora? Dai. Ah, então tá, maravilha agora. Eu de vez em quando deixo o microfone no mudo e esqueço e acho que não estou ouvindo as pessoas. Ah, gente, vou dar só mais um minutinho aí, tem gente entrando. Franciele, vamos ver se mais alguém vai entrar. E aí a gente começa o nosso bate-papo. Mais uns 2 minutinhos aí. Bom, gente, esperei aqui 5 minutinhos para dar um tempo do pessoal entrar.
Mas vamos começar, né? Todo mundo tem seus horários aí. Bom, as pessoas que hoje estão aqui já me conhecem, né? Já sabem da minha experiência em relação ao newborn, então não preciso me apresentar novamente. Se caso for aparecendo alguém novo por aí, né? Aí eu vou me apresentando. Bom, nós vamos falar hoje sobre 5 erros que eu cometi no meu começo de carreira, né? Lá no comecinho, 10 anos atrás. E por que que eu quero falar isso? Nós precisamos aprender, nós aprendemos com os nossos erros, né? Mas é tão mais fácil quando você enxerga o que o outro errou, né? E pode não errar, né? Pode começar daí para frente. Então, assim, antes de mais nada, eu gostaria que vocês que estão por aí, vocês estivessem, parassem para pensar, né? Em quantos desafios vocês já tiveram na sua vida, tanto na sua vida pessoal como também na sua vida profissional, né? A carreira de fotografia, ela é muito desafiadora, né? Nós temos aí coisas para estar descobrindo a todo momento. Então a gente tem muitos desafios, os erros eles acontecem assim inúmeros. E o que que você faz para superar esses erros, né? Para superar esses desafios? Acho que a gente precisa pensar primeiramente sobre isso. Quando a gente começa, por onde vamos começar? Onde estão os nossos desafios? Os erros que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje são erros do meu início, por falta de conhecimento, por falta de estudo. Muitas coisas poderiam ter sido evitadas, né? Se eu tivesse ido um pouquinho além do que eu fui quando eu comecei. Então, assim, um dos primeiros erros que eu quero dizer a vocês é realmente a falta de estudo, tá? Nós precisamos entender que o newborn, ele é um ensaio delicado, ele é um ensaio que requer muita atenção. Então, nós não podemos deixar de estudar. E isso é constante, viu, gente? A gente está sempre se atualizando, está sempre, né? Tá sempre vendo alguma coisa diferente, adaptando. Mas no começo, o estudo ele é fundamental para que a gente possa entender como esse bebezinho funciona, né? E fazer esse ensaio aí de uma forma melhor. Vou compartilhar com vocês aqui algumas imagens do meu comecinho. E aí, vou apontar para vocês aqui também os erros, né? E gostaria que vocês acompanhassem aí. Se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer uma observação, tá? Por favor, vão colocando aí no chat que eu vou respondendo. Gente, observe essa foto. Eu vou trazer algumas aqui e vou comentar, fazer um comentário sobre cada uma delas. Esse foi bem no comecinho, no meu primeiro estúdio, em 2014. Era uma salinha. E olha só, gente, um puff comum, uma manta acrílica, totalmente enrugada. Imagina fazer edição disso? Nem fazia, porque eu não tinha experiência em edição, né? Então, assim, a touca maior que a cabeça da criança, a pose, não estava assim, né? Tão péssima, mas, gente, não tinha estudo. Era olhando só, né, que eu fazia. Vamos aqui para a próxima. Essa aqui eu acho que até mostrei para vocês semana passada, mas eu queria comentar novamente sobre ela. Olha esse detalhe, o piso vinílico todo enrugado, não tive cuidado né, guardar ele da forma adequada. A forma que o bebê estava posicionado, mais uma vez a manta acrílica enrugada lá atrás. Tudo isso, um cesto que não era adequado. Era um cesto que eu comprei numa loja de decoração, né? Não era um próprio adequado para o bebê. Ele não tinha o tamanho certo, vê que sobra aqui, né? Não tá legal, não tá combinando. Aqui, vamos falar sobre a falta do estudo em relação à luz. Essa bebê, eu posicionei ela diretamente na luz. Hoje a gente sabe o quanto é importante difundir essa luz, o quanto é importante que a gente possa amenizar e não expor a criança, né, à luz solar direta. No caso aqui foi na casa da cliente. Essa aí foi minha primeira bebê, então assim, não tinha o conhecimento era zero, pessoal.
Vamos lá para mais um errinho. Posicionamento. Hoje a gente, né, coloca o bebê de lado, bracinho aqui embaixo. A gente não vai expor bumbum, as partes íntimas da criança. Tudo isso a gente vai evitar, né? E vejam a composição. Por exemplo, gente, o pai aqui é professor de educação física. Eu peguei halteres, peguei as coisas e não tomei um cuidado, às vezes, em pegar alguma coisa nova. Ele usava isso na academia. Então, assim, né? Eu não tinha filho, então também muitas coisas acabaram, me prejudicando nesse sentido. E o que que eu fiz? Isso que é o importante, né? A gente ir atrás. Eu fui estudar. Quem é da fotografia aí mais antigo conhece essa mulher maravilhosa, que é a Simone Silvério. Olha aí no meu crachazinho, 2016 foi meu primeiro congresso para falar, para ver as técnicas de newborn numa feira fotografar. Encontrei esse ícone aí da fotografia newborn, a Simone, maravilhosa. Hoje já não trabalha mais com bebês, está em outra área, mas foi a minha referência quando eu comecei, né? Mais um curso aqui, o Newborn Conference, lá em São Paulo. A Bel Ferreira aí, que talvez vocês devam conhecer também, palestrante, especialista em newborn. Então, assim, fui buscar as referências. Gente, Paloma Shell. Semana passada eu mostrei para vocês o puff, o posicionador, e é da Paloma, o que eu uso aqui no estúdio. Então, assim, eu fui atrás, né, pessoal, das referências para melhorar, para ter essa melhora, para poder trazer para o meu cliente uma condição melhor de foto, de estrutura. E quando a gente fala de erro, a gente não está falando só de estudos também, não, tá? A gente está falando de pesquisa. O que que a gente vai pesquisar? A gente precisa conhecer as poses, nós precisamos conhecer os itens que nós vamos usar no ensaio, né? Os props, por exemplo. Vou falar um pouquinho de termos técnicos daqui a pouco, mas eu queria saber, gente, quem está aí, se tem alguma dúvida sobre os elementos que a gente usa, tá, no ensaio. Vocês conhecem? Quem aí é fotógrafo? Estão familiarizados com os termos que a gente usa na fotografia? Que isso é muito importante também. Às vezes eu vou falar aqui sobre alguns objetos, algumas coisas que nós usamos no ensaio newborn. Se vocês não souberem, por favor, chama aqui no chat, deixa uma mensagem que aí eu vou explicando conforme vocês não me entenderem, tá? Uma outra falha, gente, que eu cometi sobre o tempo. Eu achava que o ensaio newborn ele tinha que durar assim, né? Muito tempo. Então, eu tinha pressa, tá? Mas eu achava que eu ficava 4, 5. Tinha gente que falava para mim que ficava 6 horas com o bebê, eu achava aquilo lá normal. Hoje eu vejo que não é. Hoje você precisa estudar. Hoje os meus newborns eles são no máximo em 3 horas, mas a maioria eu tenho feito em 2 horas. Para que isso aconteça, é preciso planejamento. Um outro erro era não alinhar com os pais o roteiro do ensaio. Isso me gerou o que muitos transtornos em relação à expectativa dos clientes em relação ao conteúdo que eu entregar, ao serviço que eu ia entregar. Porque eles muitas vezes estavam esperando alguma coisa em cores diferentes do que eu ofereci, enfim, materiais diversos, e eu não consegui corresponder. E por quê? Simplesmente por falha de comunicação. Então, assim, quando você vende um serviço para bebê, você tem que imaginar que você está vendendo um serviço para o bem mais precioso daquela família. E eles têm expectativas, eles têm coisas que eles querem, resultados, eles estão esperando. Então, nada melhor do que você alinhar com os pais antes desse ensaio começar a acontecer. Então, esse foi, né, mais um dos meus erros aí que eu cometi. E um quinto e último erro que eu gostaria de compartilhar com vocês
não vou falar, eu falei último, mas eu acho que esse termo não seria nem o correto. Eu acho que mais um dos erros que eu cometi foi em relação ao equipamento, o equipamento fotográfico. A câmera, nós não vamos entrar nesse mérito, porque eu acho assim, a câmera, como dizem por aí, né? Você tem uma câmera, com ela você pode fazer ótimas fotos, mesmo que ela seja uma câmera crop. Eu trabalhei muito tempo, gente, muito tempo com uma câmera crop. Uma D7000 Nikon, muito tempo. A minha full frame veio, eu acho que há 3 ou 4 anos. Então, assim, foi muito tempo fazendo com ela. Ela me bastou. Mas quando eu falo em erro de equipamento, foi mais em relação à iluminação. No começo, eu comecei a usar o flash dedicado, virado para trás, né, para não pegar no bebê, claro, tinha esse cuidado. Depois eu passei para tocha. Só que essa tocha, quando eu usava o flash, né, o flash em tocha, se vocês já viram por aí, a gente tem ele naquela sombrinha, que ela explode, ela não difunde. E aí depois, quando eu fui fazer os cursos, eu descobri que eu poderia usar aquela tocha dentro de um softbox que ia difundir essa luz. Então, quer dizer, já cometi um erro aí no começo em relação ao equipamento e não ter o equipamento adequado. Mas aí eu abandonei logo o flash, descobri que eu gostava mesmo era da luz contínua, investi, né, no softbox, parti para um estúdio onde entrava luz natural, e aí assim eu fui criando a minha identidade dentro da fotografia. Eu abandonei o flash e fui para a luz contínua. Gostaria de ter sido natural? Gostaria. Porém, a gente tem uma estabilidade muito grande e eu precisava atender, às vezes, um pouco à noite. Então, eu resolvi partir para a luz contínua artificial e assim eu sigo até hoje. Acho que na última live eu comentei com vocês, hoje o que eu uso aqui no estúdio é a janela da LED Window e me atende muito bem. E eu gosto muito do resultado que eu tenho na minha fotografia hoje também, que de 2 anos para cá deu uma outra mudada. Gente, tem alguém aí que quer falar sobre os produtos, sobre as coisas que nós usamos nos ensaios? Eu vou começar a comentar um pouquinho sobre isso. Se alguém quiser me parar, vai mandando aí no chat, tá? Senão eu vou continuar dando a sequência. Bom, o que que nós vamos utilizar basicamente no ensaio para começar, né? A gente precisa conhecer um pouquinho dos itens que nós vamos usar no ensaio. Semana passada nós falamos de puff, nós falamos, né, dos props. Gente, o props, para quem não sabe, aqueles cestinhos, é um cavalinho, é uma tina. Isso são os props, onde a gente vai colocar o bebê, onde a gente vai posicionar esse bebê. O wrap nada mais é que aquele tecido, ele tem que ser um tecido maleável, que estique para que você possa enrolar da forma adequada o bebê. Aqui no estúdio eu uso, primeiramente, a gente chama de wrap de contenção, que é um wrap de malha, onde você coloca o bebê e vai enrolando a primeira vez para realmente conter as perninhas, bracinho, ficar tudo no lugar certinho, para não ter problema com o posicionamento. E depois a gente vem com o wrap, que é para enfeitar. É aquele wrap mais bonito, de linha, de tricô, que a gente faz o nozinho ou que a gente faz o casulinho e ele tem uma textura, né? Alguns têm bolinha, outros são só da linha, tem desenhos, e aí ele vai dar o acabamento. Mas percebam que o bebê ele já está bem enroladinho, ele não precisa ser contido pelo segundo wrap. O de malha já fez essa contenção. Um item que eu julgo assim de extrema necessidade é o posicionador. Carol, eu preciso, existem vários tipos de posicionadores no mercado, existem. Mas assim, se você quer se destacar na fotografia newborn, não cometam o mesmo erro que eu, de comprar um puff qualquer, ou de enfiar a criança em cima de um sofá com uma almofada. Isso só vai dar certo, gente, se vocês
forem trabalhar com, por exemplo, newborn natural, que aí no bercinho, na cama da mãe, uma almofada, aí ok, porque aí o posicionamento é outro, tá? Quando eu falo para vocês não começarem sem um posicionador, gente, eu estou falando do newborn tradicional, do newborn posado, que é o que eu faço aqui no estúdio, tá? Não tem certo e não tem errado, mas para se fazer um newborn posado com qualidade, com o bebê bem posicionado, é necessário sim nós termos um puff posicionador. O puff, ou nós temos umas mesas hoje também, né? Não quero ficar divulgando marcas aqui. Mas hoje, diferente de há 10 anos atrás, nós temos várias opções no mercado aí de posicionadores. O que eu uso é o da Paloma Shell e é aquele que eu monto, desmonto, que eu posso levar na casa do cliente, porque aqui no estúdio também ele me ocupa menos espaço. Então eu gosto de trabalhar com ele por esse motivo, tá? Uma coisa que é importante para esse puff da Paloma, que eu acho que eu não comentei a semana passada. O puff, ele não vem com gamela. O que que é a gamela? É um prop redondinho onde nós vamos colocar o bebê em cima dele. Essa gamela ela vai dentro do puff. O que que ela faz? Ela consegue nos dar a curvatura ideal do corpo do bebê, para que fique aquela pose bonita, harmônica, né? Que ele fique bonitinho, posicionado. É a gamela, não é só o puff que nos dá essa posição, a gamela nos ajuda. E tanto na hora que você posiciona o bebê, se você acha que ele está com a cabeça baixa, você pode girar essa gamela, você pode levantar ela na parte da cabeça do bebê, que ela vai ajudar a levantar o pescocinho. Então, assim, ela é de suma importância também. A gente adquire o kit, né? O posicionador e também precisa da gamela. Algumas coisas que eu uso aqui ainda até são do meu começo. Lembra aquelas mantas que eu mostrei para vocês agora mesmo? Elas são mantas acrílicas comuns que você compra aí qualquer loja de departamento, né? De, de cama, super baratinhas. E hoje o que que elas me servem? Elas são a base para o meu puff. O puff, ele é rígido, ele marca a manta quando você coloca sobre ele. Então, para que tudo fique lisinho, que a imagem fique bacana, nós usamos as mantas acrílicas por baixo do puff e para que tenha um acabamento na manta lisinho, fique bem bonito. A gente não precisa trabalhar com isso na edição. Então, aquela manta que vocês viram toda dobrada, toda cheia de rugas no meu começo, hoje eu ainda uso, mas de uma forma diferente. Hoje ela me ajuda, ela não me atrapalha de forma alguma, ela é minha aliada. Eu consegui transformar uma coisa que não era de newborn, mas que me ajuda a fazer a minha fotografia ficar mais bonita, tá? Gente, quando eu falo mais bonita, eu também estou falando em relação a tempo de edição. Eu não acho que a foto tenha que sair pronta da câmera, de jeito nenhum, ainda mais de um newborn. Nós precisamos dar o nosso toque final. Porém, tudo que é possível fazer no ensaio para que você não precise editar é muito bom. Tudo que a gente pode fazer, evitar objetos, evitar que tenha rugas, seria maravilhoso, porque vai nos permitir um tempo de edição menor. Quis comentar sobre isso, mas o tópico nem é edição, tá? Mas era só para complementar aí o que nós estamos falando, que é a respeito das mantas, as formas inadequadas aí de tá utilizando. Gente, ó, tem uma criança, ser mãe e fotógrafa é isso. Fala oi, filha. A Tiana lá, ó. Agora já pode ir, viu? Vai. Bom, gente,
Vamos lá, vamos seguindo aqui. Eu quero falar para vocês sobre a preparação para um ensaio newborn. Tudo que a gente vai montar, tudo que nós vamos fazer para o ensaio, ele precisa ser pensado. Como que nós podemos fazer isso? Aqui eu utilizo a forma de estar mandando uma orientação para o meu cliente. Ele recebe uma orientação dias antes do ensaio acontecer. Lá estão as cores das roupas que eu sugiro, o que que ela deve fazer, como ela deve fazer a sua rotina no dia do ensaio, o que ela deve trazer, o que ela não pode se esquecer, né? Eu sempre friso alguns itens que eu gosto. Por exemplo, eu gosto da chupeta. A chupeta, ela me ajuda muito nos ensaios. Tem mãe que nem dá a chupeta, nem deu chupeta ainda, mas às vezes aqui no ensaio a gente acaba usando. Isso não significa que a mãe tem que usar o resto, né? Daí para frente, não, gente. Mas ela muitas vezes nos ajuda a acalmar o bebê em um momento que ele está estranhando o ambiente. Porque ao contrário da gente que se adapta, o bebê ele é muito verdadeiro. Então, assim, ele vai sentir o cheiro é diferente, a temperatura está diferente do que ele está acostumado. E às vezes nem é barulho. Às vezes está uma tranquilidade o estúdio, mas ele estranha. Então, muitas vezes a chupeta calma e nos ajuda a não perder uma pose, a não precisar dar para a mãe amamentar, num momento em que você poderia continuar o ensaio e, e o bebê às vezes dá uma acordadinha ou dá um chorinho. Então, eu gosto bastante. Sempre gosto também, gente, de alinhar com a mãe em relação à amamentação. Eu não pergunto diretamente, mas eu deixo nessa minha orientação, se caso ela estiver com a amamentação também com complemento, que ela traga a mamadeira, que ela traga o leite artificial, porque muitas mães, infelizmente, a gente, né, no comecinho quando a criança acaba de nascer, muitas têm uma certa dificuldade para mamar. Então, por que deixar a mãe, né? Por que não ela trazer? Se ela já fizer uso, tá, gente? Eu não estou indicando para ninguém falar para cliente que ela tenha que trazer o leite artificial. É somente se ela já fizer o uso. Tem muitas mães que conseguem e já fazem, né? O uso do artificial. Então, elas podem estar trazendo. Isso ajuda também, às vezes, a criança que ainda não está mamando direito, ela pega e aí ela fica mais satisfeita e acaba dormindo mais rapidinho, tá? Eu quero falar para vocês também sobre a falta de comunicação com os pais. O que que é essa falta de comunicação? Gente, as pessoas têm expectativas, todos nós temos expectativas. Se vocês não conversam com o seu cliente, não conversarem com o seu cliente, não entenderem qual é a expectativa dele, o sonho que ele tem, a cor que ele gosta, a probabilidade desse ensaio ser frustrante é grande, tá? Eu deixo a cliente escolher exatamente tudo do ensaio? Não, eu não deixo, porque eu já tenho o meu roteiro. Eu já tenho o pacote que eu vou usar o puff, eu já tenho o prop que eu vou usar, eu já tenho todo um roteirinho formado aqui na minha cabeça e nos meus orçamentos. Então, dentro do meu roteiro, eu entrego opções para ela. Ó, você pode escolher a cor, eu tenho essa cor. Eu gosto muito, gente. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ó, eu gosto muito de usar as cores do quarto do bebê. Conversar sobre isso com a mãe. Ajuda pra caramba a gente tá alinhando aí o ensaio. E normalmente atende essas expectativas. Porque se ela já gostou da cor, ela com certeza gosta das cores que ela usou no quarto, com certeza ela vai também gostar das cores que você vai compor, né, no seu ensaio. Gente,
O equipamento adequado também, eu queria falar para vocês. A luz contínua, eu já falei que é o que eu gosto. Então, assim, não cometam um erro de estarem na casa da cliente, não levar iluminação, ou não conhecer a casa da cliente. Se caso vocês forem, alguém aí tiver o hábito, né, de fazer o newborn em casa, precisa conhecer a casa da cliente, pede foto, pede para ver o local, para ver se tem janela, explica que você precisa, e aí você com certeza vai conseguir ter um pouco mais de sucesso no seu ensaio, tá? O- gente, tem muita gente aí que me perguntou durante essa semana sobre fotos de detalhes. Então, eu queria falar sobre isso. Depois, quem quiser também pode botar lá no grupo. Se alguém tiver dúvida sobre equipamento, é, eu uso a minha câmera hoje, ela é uma 750 full frame e a minha lente é uma 50 milímetros, tá? Eu não tenho lentes tão especiais. Os detalhes eu faço com uma lente que ela aumenta e ela chega próximo a uma 100 milímetros. Na época eu não consegui comprar no meu começo uma 100 milímetros e acabei me adaptando a essa lente de aumento que eu uso, eu coloco por cima das 50 milímetros e me dá um resultado satisfatório, tá? Então é uma dica aí para quem quer fazer oh meu Deus, quiser fazer os detalhes, né, não puder investir tanto, consegue tá comprando esse adaptador aí para aumentar a imagem e fazer aí esses close, boquinha, nariz, olhos, né? Fica muito bacana. Bom, gente, é, alguma pergunta aí de vocês? O nosso tempo está quase acabando, a gente tem 8 minutinhos aí. E eu queria deixar 8, não, nós temos 7 minutinhos. Não sei se alguém tem alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida. Vou dar aí um minutinho para vocês colocarem, senão eu vou para as considerações finais e a gente vai encerrando a live de hoje. Mas assim, eu quero agradecer quem está por aí. Fiquei muito feliz de ver algumas pessoas novas, outras que voltaram da semana passada. Acho que foi muito proveitoso. Gente, alguém aí perguntas? Um minutinho. Bom, gente, essa foi uma aula para a gente falar sobre os erros, né? Sobre os erros que eu cometi no meu começo. Eu fiquei muito feliz de ter vocês por aqui, poder compartilhar essa experiência. Espero que tenha agregado, na vida de vocês algum detalhe, algum insight, que vocês possam aproveitar, possam, praticar, aplicar aí no seu dia a dia, nos seus ensaios, na sua carreira. A gente vai chegando aí ao fim dessa live. Espero que vocês tenham aproveitado. Se tiverem alguma dúvida, o grupo vai estar aberto daqui a pouco. Por favor, deixem algum comentário lá no grupo. Isso é muito importante para mim, o feedback de vocês. Como foi a aula, se gostaram, o que vocês querem ver também numa próxima. Podem deixar aí sugestões para a gente, vamos estar analisando. E nós vamos ter as lives, está programado para toda terça-feira, né? Aqui pelo Zoom, às 20 horas, tá? Então, assim, eu espero por vocês na próxima aula. Quem tá aí pode abrir, consegue abrir o vídeo para a gente fazer uma foto? Juliana, Franciele, tá por aí? Ana, apareceu o rostinho. Dai, quero fazer uma foto. Aí, vamos lá, todo mundo aí. Peraí, gente, eu só pegar aqui. A Dai. Vamos lá, 1, 2 e mais uma.
Aí, gente, muito obrigada, viu? Uma ótima noite para vocês. Nós vamos abrir o grupo. Dai, um beijo, amiga. Um beijo. Juliana, obrigada, viu? Espero que vocês estejam aí na próxima. Beijão, gente. Tchau, tchau.